A paz do Senhor, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pastores e obreiros, que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Eu não sei a hora que você vai ouvir esse live, mas quando você ouvir, dá um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para Jesus, para a igreja, para o mundo ouvir a palavra Santo pelo Pai. Hoje é dia 7 de maio de 2025, o dia, mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra. Hoje nós vamos meditar sobre o amor, a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Está em Efésios, o 17, está do 18 a 21. Eu vou ler do 17 ao 21 e vamos orar e vamos meditar, amém? Diz assim: assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esta é a Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor nos usa, coloca a palavra no meu coração e nos meus lábios e envia essas palavras no coração do irmão e da irmã, da pessoa que ouvir essa palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, assim habite Cristo no vosso coração. Está falando no coração. Quando o apóstolo está escrevendo, ele disse: assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Que assim habite. Imagine só, vamos meditar. Estando vós arraigados e alicerçado em amor, Deus, Cristo Jesus, para habitar no nosso coração, pela fé que nós temos nele. Nós temos que estar arraigado em amor. O amor é uma coisa muito pregada pelos cristãos, mas pouco vivido pela igreja. Amados, o amor de Deus é tão grande, é tão extenso, porque diz que nós não conhecemos a profundidade, a altura, o comprimento do amor de Deus. Você já imaginou? Nós temos um limite de amor. Eu amo meu irmão, eu amo minha irmã lá na casa dela e eu aqui. Eu amo a minha irmã lá no banco e eu aqui no meu. O amor de Deus é tão grande que ele desce do seu trono
para vir falar no ouvido da irmã. Ele entra no coração da irmã, no íntimo do coração da irmã, e manda a irmã levantar e falar com a igreja. Esse amor de Deus é tão grande para com a igreja, para com o homem, é tão grande que ele desce do céu pelo seu espírito, entra no coração da irmã ou do irmão, fala, levanta, a pessoa não quer falar, está duvidando ou sabe que é repreendido, mas o amor de Deus vai além do nosso entendimento. A pessoa que Deus está mandando você falar precisa de ouvir a palavra do Senhor. E você foi o privilegiado ou a privilegiada de ver a pessoa do Espírito Santo mover o seu coração. Ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu ouvido. Levanta. Você já imaginou, para nós estarmos na presença do Senhor, conhecer o poder, compreender o poder de Deus, nós precisamos estar arraigado, alicerçado em amor. Você está entendendo? Quando nós amamos um irmão, amamos uma irmã, nós vamos dormir, oramos, dando o nome desse irmão e dessa irmã para o Espírito Santo de Deus visitar o coração dela. E nós vamos dormir, e Deus, no seu infinito amor, Ele nos revela a necessidade dessa irmã. Você imagina a dimensão deste amor. Se Deus não puder falar comigo, é porque Deus sabe que eu não estou arraigado, alicerçado em Cristo, em amor. Sabe o que é o amor? É aquele amor que Deus, além do nosso entendimento, o irmão ou a irmã está caído na fé. E Deus, por muito amor que Ele tem para comigo e para com o irmão e para com a irmã, esse irmão, essa irmã está arrependido da fraqueza que cometeu. E Deus manda, se Ele confiar em mim, Ele me mostra o seu problema, aonde você pecou, e as suas lágrimas que estão sendo derramadas, e o porquê você pecou. Você está entendendo? Agora, se Deus não me revelar, porque Ele não confia em mim, porque o amor de Deus vai além do nosso entendimento. O homem, o pastor, a igreja, ele lê a Bíblia, mas para nós compreender a Bíblia, nós temos de conhecer o dono da Bíblia, o escritor da Bíblia, o Espírito Santo de Deus que está na Bíblia. E o Espírito Santo é todo amor. Ele vai dizer para mim, Antônio, para você, José, Maria, João, Josefa, não importa, grandes ou pequenos, apacenta os cordeirinhos, pastoreia o rebanho, apacenta minhas ovelhas. As ovelhas apacentadas é alguém que está chorando, que está gemendo, que está desviando, porque Satanás
não brinca de ser Satanás. Nós brincamos de ser crente, brincamos de ser pastores, brincamos de ser homem de Deus, mas Satanás não brinca de ser Satanás. Não é homem de Satanás, é cavalo de Satanás. E ele tem orgulho de ser cavalo para receber o demônio, o espírito de Satanás. Por que nós não temos orgulho de ser chamado homem de Deus para recebermos o Espírito Santo de Deus e a revelação pelo Espírito para ajudar esse jovem, esse irmão, essa irmã, que verdadeiramente estão arrependidos do pecado que cometeu? Porque Deus conhece, o amor dele vai além. O versículo 18 diz: a fim de podermos compreender com todos os santos, qual é a largura e o comprimento até onde vai, a altura e a profundidade do amor de Deus. Para isso nós temos que estar arraigados em Cristo Jesus. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã, que o amor de Deus é tão grande, às vezes nós não entendemos qual é o amor. Quem ama não entristece o outro. Quem ama não fala do pecado do outro. Olha, eu estou falando arraigado em Cristo Jesus em amor, no versículo 17, para conhecermos, para podermos compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Lembra-se aquela mulher que Jesus Cristo encontrou com ela no posto. Ele disse para ela: vai, chama o seu marido. Ela disse: ela não tem marido. Jesus Cristo sabia e disse para ela: eu sei, tu tivesse 5 maridos e hoje que você tem não é seu. Essa mulher voltou para a cidade, anunciando o evangelho, e diz: vem ver se não é um profeta. Ele me falou tudo como o que eu sou, o que eu tenho feito. O amor é tão grande que quando Deus, ele fala para mim, manda alguém me falar, Deus tem os seus serviçais. Antônio, eu sei aonde você tem pisado, aonde você tem posto a mão. Eu tenho ouvido as suas vozes, o seu pensamento. Volta o primeiro amor. Volta a obediência. Volta a santidade. Está entendendo? Isto é chamar atenção, isto é amor. Para nós compreender o amor de Deus, temos que estar arraigado no amor de Jesus Cristo. A largura do amor de Deus, aonde eu estiver pecado, em todas as áreas da vida, se eu estiver arrependido, porque Deus sabe quando eu arrependi, e pedir perdão, ele vai lá naquele lugar e tira aquele pecado. Em qualquer caminhada, no cumprimento da minha vida,
todo pecado que eu cometi e me arrepender, o amor de Deus estará para perdoar. Nas alturas onde eu estiver, o amor de Deus está ali comigo. Na profundidade, descendo as águas, não importa onde, ali está o amor de Deus. Por isso, meus irmãos, quando um homem sai da presença de Deus, uma mulher, a tendência deles é só descer. Eles não sobem às alturas. Tendência é descer. E às vezes, por amor a essa alma, nós temos que descer do nosso pedestral e descer esse buraco, esse caminho, a direção a Jericó, para encontrar com este homem, com esta mulher, que por causa do dia, da dificuldade, da fraqueza, o pecado tem dominado. Ele tem descido às partes mais baixas. Mas para conhecermos o amor de Deus, nós temos que estar arraigados no amor de Cristo. Reconhecendo a cada dia que o amor de Jesus Cristo é a causa pela qual nós, como crentes, como pastores, não somos consumidos. Aí nós vamos entender o que nós temos que fazer por esse irmão, por essa irmã, por esse jovem, por esse obreiro, por esse pastor que caiu, que tropeçou e que está descendo as partes mais baixas. Porque o amor de Deus alcança aquele que está lá no alto. Mas o amor de Deus alcança aquele que está lá no fundo do poço. O amor de Deus alcança a pessoa na largura do mundo onde estiver. O amor de Deus alcança no cumprimento da vida. Deus tem prazer, veja bem, meus amados. Quando Deus fez o homem à sua imagem, o fez. Macho e fêmea, homem e mulher. Fez a sua imagem e semelhança. O prazer do Pai, do Criador, era todos os dias, na virada do dia. Deus tem amor demais. Ele vinha, saía do seu trono e via o jardim do Éden para conversar com o casal que ele teria feito. Desde quando Deus está com saudade de conversar com o homem que fez a sua criação? Meu irmão, minha irmã, você tem vontade, saudade de conversar e abraçar com o seu Criador? Tem certeza? Quantos abraços, meu irmão, você já deu nessa irmã? Ah, ela é mulher, não é demônio. Meus amados, o amor de Deus. Quantas vezes você parou para ouvir com essa irmã conversar e ouvir as lutas, dificuldades, as queixas que ela tem passado no dia a dia, com a cruz nas costas? Será que você e eu, nós temos feito isso? Porque Deus descia do seu trono para conversar com o casal. Hoje Ele está conosco em espírito, mas Ele tem desejo de conversar comigo no verado dia com o homem Antônio. Está entendendo?
Ele vai ressuscitar um dia, vai dar um corpo glorioso para você, minha irmã. Porque Deus ele não olha para a mulher como órgão sexual, não. Não. Ele olha para a mulher como olha para o homem, a sua imagem e semelhança. Ele não fez o homem a imagem e semelhança dele e a mulher a imagem de outra coisa, não. Ele fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Logo, minha irmã, se nós somos crentes, temos o mesmo Espírito. Está entendendo? Você é mulher para o seu esposo, que Deus te deu para crescer, multiplicar e encher a terra. Mas para mim e eu para você, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E os irmãos, quando têm intimidade, eles contam as suas aventuras, contam os seus feitos, os seus desejos, um para o outro. As lágrimas. Meu irmão, você não tem irmão? Filho do seu pai, da sua mãe? Você não tem intimidade de conversar com essa irmã e ela se abrir com você e você com ela, com respeito à namorada, a um casamento, algo que uma compra, aquisição de alguma coisa que deu errado. Você não tem esse privilégio de abraçar a sua irmã e chorar e ouvir um conselho dela e você aconselhando ela? Assim somos nós na igreja. Se nós conhecermos, tivermos entendimento de Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, eu sei que 90% dos homens ou das mulheres não entende, e 99% dos homens também não. Mas é assim. Se você tem uma filha da sua mãe e do seu pai, vocês são dois irmãos íntimos. Tudo o que acontece no seu relacionamento de bom você divide com ela divide com você. A compra do carro, a viagem, aquilo que você faz, você tem intimidade com a irmã. Eu, como crente, vejo a falta dessa intimidade dentro da igreja. Está dizendo o seguinte: o pai ensina, o pai dá ordem, a mãe dá ordem, ensina, o Espírito Santo de Deus visita o coração. Se nós somos arraigados, alicerçados em amor, nós vamos compreender. No versículo 19 diz: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Esse versículo 19, ele chama muito a atenção da igreja e de mim. Como é? Veja bem, a plenitude de Deus, Deus na sua plenitude, ele conhece os meus feitos, os meus desejos, o meu erro e o que eu acertei. Ele conhece tudo de mim, a minha dor, minha angústia, tudo. Mas eu tenho que estar arraigado, alicerçado em amor com Cristo, para com todos os santos compreender a largura, a altura,
Cumprimente a profundidade deste amor de Deus, que vai além do entendimento humano. Conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, é todo, não é alguns, de todo entendimento. Tudo que você entende, meu amado, como santidade, como amor, como liberdade, o amor de Deus excede a todos. Você já imaginou, meu irmão? Para um pouquinho, minha irmã. Digamos que você é uma jovem, não importa a sua idade, e tem um irmão que você o ama, tem intimidade com ele, e você está às portas para cometer um pecado. O que é esse pecado? Qualquer coisa. Fazer um trabalho ilícito, ou com o corpo, com bebendo, qualquer coisa. É pecado, tudo bem. Mas você está desesperada. Você está coagida pelo pecado. Não nada. Mas você tem um irmão que você confia, filho da sua mãe, irmão na carne. Você fala, meu irmão, eu quero conversar com você. Você senta como duas mulheres ou como dois homens? Irmã, irmão. O que vai falar ali, tanto fazia falar dois homens ou duas mulheres. Tudo que você tem na mente, no desejo de fazer tudo que você fez e tá naquilo, você fala para o seu irmão como se estivesse falando com uma irmã. Ou como se os dois fossem dois irmãos. Está entendendo? Não é um homem ou uma mulher. Ele vai te ajudar. Ele é teu irmão. Ele vai chorar com você, vai abraçar com você. Se tiver problema de vida, ele vai pegar você e vai te levar para outro lugar. Ele vai te livrar, vai te ajudar. Você viu que na igreja, às vezes tem irmão ou irmã que está caindo no abismo, mas não tem esse irmão e tem o Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo, fala em línguas dos anjos. Prega, fala de amor, eloquentemente, mas você está prestes a cair num buraco. Congrega com mais de 200 irmãos e irmãs. E não tem um irmão que você possa chegar e falar para você conversar com meu irmão. Vamos sentar. Tem que falar, tem que sentar pelo menos mais dois, mais uma mulher e mais um homem, para saber dessa angústia, desse pecado que está te atemorizando e está te arrastando. Porque você tinha... Onde está o amigo, o irmão? Mas é que tem que vigiar. Não, é dois irmãos. Tem o Espírito Santo. Senta. Se nós pudéssemos sentar e conversar como dois irmãos carnais, vai sair dali chorando, abraçando ou glorificando a Deus pela solução que aconteceu. Mas como não pode, você está fraca, subjugada pelo pecado e subjugado pela igreja. E a igreja, onde está eu que sou o pastor, que fui chamado para apacentar as ovelhas? Eu tenho que ter anjos, ter o Espírito Santo, e tem que ter mais os 3 homens e mulheres para
ouvi o que tem a minha irmã de falar. A igreja está sofrendo porque não conhecem o poderio de Deus, o amor de Deus, que excede todo entendimento, toda necessidade. Vamos meditar no amor de Deus, meus amados. O amor de Deus não traz confusão. Podemos chorar, podemos falar. O irmão e a irmã têm liberdade. Sessão a mão. A irmã sabe o que o irmão fez, está pensando, ajuda. Agora veja bem, só muda o tipo do irmão da carne para o espírito, porque às vezes o irmão ou a irmã, ela está num relacionamento abusivo e está querendo sair. E ela diz assim, eu acho que estou com 1 mês de gravidez. Tira esse filho. É o desejo seu? É. O irmão, na carne, com carne, ele vai chorar junto e vou ajudar a te tirar a criança. O irmão espiritual, ele vai dizer para a irmã, vamos romper esse aqui, vamos orar e vamos sair fora. E essa criança, Deus deu, abraça e vamos criar na presença do Senhor. Está entendendo? A diferença é que não vamos dizer, tira o filho. Deixa vir o filho que Deus ele vai cuidar de você. Cuida com amor. Você entendeu tudo isso? 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente maior do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha que coisa linda. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente maior, é muito maior, do que tudo que nós pedimos ou pensamos. E além de tudo, irmão, conforme o seu poder, e aonde que opera em nós. O poder de Deus opera em nós. Ele é poderoso e vai fazer infinitamente maior do que tudo quanto você e eu pedimos. Pelo poder dele, que não opera no mundo, opera em nós mesmos. Você já pensou que amor é esse de Deus? Você entende o que é o amor, meu irmão e minha irmã? Eu sei que é pesado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o irmão, o semelhante nosso. Semelhante não quer dizer o homem, a mulher. Deus não fez o homem e a mulher separado. Ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Está na Bíblia. O nosso semelhante é o nosso irmão e a nossa irmã. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Então, se eu amo meu irmão, se fosse eu não vou querer matar o meu irmão, usurpar o meu irmão. Se eu amo a minha irmã como a mim mesmo, eu não vou querer violentar a minha irmã. Eu não vou querer matar, tirar proveito da minha irmã. Porque se eu amo ela como eu amo a mim mesmo, eu quero para ela todo o bem que eu quero para mim. Está entendendo? Porque se eu desejo o mal para minha irmã, derrubar a minha irmã, e se eu amo ela igual a mim, eu estou desejando a mim o mal também.
Então eu posso conversar com você. Nós somos irmãos, tem intimidade para sentar. Irmão, eu quero conversar com o irmão, meu irmão. Meu pai não está aqui, né? Minha mãe não está aqui, não. Eu preciso falar com você um problema. Ou uma vitória. Mas eu preciso conversar e abraçar você, meu irmão e minha irmã. Os dois irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Nós somos todos filhos de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, batizado pelo Santo Espírito de Deus e com fogo. Está entendendo? E temos o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que o amor de Deus, quando é derramado dentro de um homem ou de uma mulher, ele ou ela não é compreendido nem da família dos seus, nem da igreja, nem do mundo, nem de Satanás. Só é compreendido e compreendida por Deus. Por quê? Satanás, qualquer coisa, pecou. Vamos matar. Ele não compreende o que é o amor. Satanás, ele não conhece o amor. O ser humano, olhando na carne, os olhos da carne, ele não compreende o que é o amor de um casal de irmão. Tá entendendo? Não compreende. Eu medito na palavra de Deus. E medito que no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, naquele tempo lá, um pastor, um sacerdote, se ficasse viúvo, só poderia casar com uma viúva de um outro sacerdote ou uma virgem que não conhecesse a homem. Veja bem, mesmo sendo de Israel, se tinha uma mulher viúva nova, o sacerdote não poderia casar com ela. Eu medito na palavra, eu sei por quê. Aquela família, aquele povo de Israel, o povo era nação, eles não recebiam o Espírito Santo. O sacerdote recebia o Espírito Santo. Por isso, o relacionamento entre a esposa de um sacerdote e um sacerdote, como homem e mulher, era diferente do relacionamento de um povo de Israel, de um homem e de uma mulher que não tinha o Espírito Santo. Você entendeu? Então tinha alguma coisa que eles faziam no relacionamento que fugia da vontade do Espírito Santo, um homem santo não faria. Hoje, o pastor fica viúvo e casa com a irmã viúva. Está errado? Não. Por quê? Hoje todos têm o Espírito Santo. Então todo casal cristão, tem que ter a mesma maneira de se coabitar, como viver o homem cristão e a mulher cristã. Por isso que eu não posso orientar. Se eu ficar viúvo, não posso casar, não ficaria casado com uma mulher não crente, porque não quer dizer que ela era uma prostituta. Ela é casada com um homem não crente. Relacionamento é diferente. Está entendendo? De um casal que tem o Espírito Santo. É assim que a igreja tinha que ser. O amor de Deus é maravilhoso. Nós conhecemos o amor. A ele seja a glória. Veja bem, na igreja, em Cristo Jesus,
A Deus seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A glória seja para o Senhor, a honra seja para o Senhor, na igreja e em Cristo Jesus. Medite na passagem, o que é o amor de Deus. Você vai entender, o pastor Antônio luta na oração para que dá liberdade ao irmão ou irmã para conversarmos como dois irmãos da carne, filho da mesma mãe e do mesmo pai, que tenha confiança um no outro para dizer os seus problemas, suas angústias. Assim é a igreja, nós somos mais do que os irmãos da carne, porque às vezes o irmão da carne não tem o Espírito Santo, não é salvo. Mas a irmã da igreja é salva, tem o Espírito Santo. A jovem da igreja é salva, tem o Espírito Santo. E a luta vem sobre a carne. E nós temos que crucificar a carne. Mas para nós entendermos a luta da carne, nós temos que amar a nossa irmã. E quem ama tem condições de dizer, eu sei que isso é difícil. Aí a mansa vai dizer, se tem esse problema, falei, todos nós temos problemas. E precisamos de conversar um com o outro. Para nós orar para uma pessoa, temos que amar. É com amor para que a pessoa receba a bênção. Você que vai ouvir essa mensagem, essa live, se você estiver enfermo, eu vou estar orando. Se você crê no amor de Deus, na palavra que o pastor falou, e crê na oração, todas e qualquer tipo de enfermidade que estiver sobre o seu corpo, se crer, será curado hoje, agora, na oração. É só você crer, sem duvidar, e Jesus Cristo vai curar. Qualquer pecado que você tiver cometido, Deus é poderoso para perdoar. Está faltando um amigo, o irmão para conversar? Pode mandar, pode ligar, manda mensagem. Nós somos irmãos em Cristo e temos o mesmo Espírito. Estarei orando e Deus está visitando os corações. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus bendito e onipotente, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, riquíssimo em misericórdia, em bondade e poder. Ó Deus amado, Deus querido e santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, visita o coração desse irmão, visita o coração dessa irmã, Senhor, visita no coração dessa jovem, desse adolescente, dessa criança, o coração desse pastor, desse obreiro, meu Pai. Ó meu Pai Celeste, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tira a angústia do coração dessa irmã e desse irmão. Ó Senhor, visita esse lar, essa família, Pai, que o inimigo está trabalhando para destruir. Ó Pai Celeste, visita esse lar, aonde o irmão está enfermo, está canceroso. Ó meu Pai, visita o coração da irmã, da esposa, dos filhos. Visita, Senhor, aquele que está paralítico, Pai, tira de um leito de enfermidade, da cadeira de roda. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra a vista daqueles que estão cegos e crê
Que o Senhor Jesus Cristo abra a vista do cego, levanta os paralíticos, Senhor, os deficientes, Pai, põe em pé para a glória do nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, o lunático, o Senhor cura os adéticos, cura os cancerosos, meu Pai. Senhor, visita os rins, troca os rins daquela pessoa que está fazendo uma diálise. Troca o coração daquele que está com o coração parando, Pai. Visita o sangue, Senhor. Troca o sangue, Senhor. Tira o diabetes, tira o colesterol. Ó, meu Pai, tira o reumatismo do sangue. Ó, Senhor, visita os nervos, Pai querido. Aonde estiver uma enfermidade no corpo da tua filha agora, ó Deus querido, crendo, será curado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, Pai querido, abençoa esse lar, abençoa meus vizinhos. Salva as almas, Pai. Visita o presidente da nação, governador, ó Senhor prefeito, vereador, deputados estaduais e federais, senado, juízes, Senhor. Visita os policiais, visita os pilotos de aviões, Senhor. Ó Deus querido, os marinheiros. Ó Deus, abençoa, Senhor, a família na face da terra. Abençoa, Senhor. Repreende as pragas, Senhor. As enfermidades, a seta maligna. Pai, salva o macumbeiro, o macumbado, o drogado, o traficante. Salva o estuprador. Salva a lésbica, Senhor. Salva o homossexual. Deus querido, salva nesse momento o andarilho, Senhor. Pai, eu repreendo toda obra do inimigo. Salva o mentiroso, o adulto afeminado, o político, Senhor. Salva o ser humano. Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo toda obra de Satanás, toda obra de macumbaria. Pai, abençoa, abrindo as portas de emprego para os teus filhos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.